Gravando. Olá, seja muito bem-vindo. Começamos hoje um novo projeto, aqui na 16ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, um podcast para levar até você a advocacia na prática, os desafios, as soluções e tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil leva até você para trazer mais segurança no exercimento da sua função. E hoje, com muita alegria, nós recebemos aqui o tesoureiro da OAB-MG, Fabrício Almeida, um prazer tê-lo aqui, e claro, o presidente da 16ª subseção, Dr. Arthur Vaz, que também está aqui com a gente vai conversar sobre muitos assuntos. Que bom tê-los aqui. Eu queria fazer uma saudação para toda a classe dos advogados de Formiga e região. Hoje a gente dá start num projeto que visa facilitar a comunicação entre subseção e advocacia regional. E por isso estamos aqui hoje e não podia deixar de ser. Trouxemos nosso querido amigo, Dr. Fabrício, como primeiro convidado desse podcast. Eu que agradeço, presidente Arthur, a toda recepção que foi feita à minha pessoa, toda a advocacia de Formiga e região. É um prazer estar mais uma vez numa cidade, numa subseção tão querida. Bom, e nós temos aqui em Formiga quase 550 advogados. Então nós estamos falando para um grupo de pessoas que tem muito a ganhar com essa nova estrutura, né, doutor Arthur? Com certeza. Desde o início da gestão, um dos problemas que a gente verifica é que a subseção, de fato, ela promove muito evento, ela promove muitas parcerias e, às vezes, o advogado de Formiga e da região não consegue ter acesso a tantas informações quanto gostaríamos. Por isso, estamos aqui. Excelente. Isso é uma realidade do Estado, né? É uma necessidade da OAB estar mais perto do advogado. Só que viaja aí para todo o Estado. Como é que tem sido isso tem sido feito? Tem se tornado cada vez mais comum essa proximidade, né? Com certeza. Minas é maior do que a França. Então não é fácil estar em todo canto de Minas Gerais, mas nós, da diretoria da OAB, o presidente Chalfun, toda a nossa diretoria vem rodando cada subseção no norte, no sul, no leste e oeste. E é isso mesmo, nivelando, porque somos todos advogados em todo o território nacional. E essa inovação, ela é uma das inovações da 16ª subseção. A gente quer saber sobre tudo que está acontecendo em termos de inovação, de tecnologia, o que temos de novidades, para que logo de início o advogado que nos ouve já entenda o quanto é benéfico para ele essa proximidade com a OAB. Olha, a gente vive um momento de mudança de chave. Desde a nossa gestão com o presidente Aécio aqui na subseção, a subseção passa de fato a trabalhar efetivamente em parceria com o advogado, tanto na promoção de eventos, que foram diversos, passando por questão de estrutura física, como a construção da nossa sede, eventos relacionados a bem-estar da advocacia, parcerias com parceiros privados relacionados ao mesmo tema, e agora, nesse momento, mais uma inovação. Dentre inovações que a gente pode citar, Formiga teve a primeira sala inteligente da OAB no estado de Minas Gerais. Isso foi realizado durante a gestão do presidente Aécio, enquanto eu era vice-presidente. Foi uma ideia da subseção que partiu de mim, inclusive, onde a gente consegue trabalhar uma sala que hoje existe no Fórum do Trabalho, e o acesso do advogado ele independe de termos um funcionário fisicamente no espaço. Ele consegue acessar a sala, utilizar computador, com internet, fazer impressão de documentos. Tem aquela sala reservada dentro do tribunal para a comodidade do advogado. E também uma situação que não existia anteriormente. Falando em sala inteligente, presidente Arthur, meu amigo, meu irmão, sala inteligente, de fato, acompanhei isso com o presidente Aécio, também à época, na gestão passada, diretor tesoureiro, e em breve instalaremos, em médias, acredito que 78 subseções serão atendidas, 78, se eu não me recordo, ou um número parecido, em todo o estado. E aí economia, praticidade, advogado, ele entra, ele serve seu café, e Formiga foi um grande laboratório para a experiência der certo. Fizemos com 8 subseções e Formiga foi a pioneira com Arthur, presidente Arthur me ligando, conversando, presidente Aécio, e deu certo o projeto oriundo de Formiga. É um marco na história do município, né, ter sido o primeiro. Né, num estado com 853 municípios, realmente algo extremamente
de trazer orgulho, nos traz muito orgulho, é extremamente relevante. Doutor Fabrício, a gente está falando dos benefícios, das inovações, aqui, especificamente da 16ª subseção, mas a OAB ela tem um alcance imenso. Hoje, o advogado, sendo, né, ligado à ordem, quais são os benefícios, quais são as inovações, o que está chegando para esse advogado? Nossa senhora, se eu começar a falar, eu vou ficar o dia inteiro falando para advocacia, mas já peço de antemão para acessar o site, o Instagram, as redes sociais para procurar os serviços e benefícios da advocacia mineira. Isso é tão importante, porque a gente às vezes vai falar da advocacia, vai, eu tenho OAB porque eu preciso estar ali para exercer. E às vezes tem um mar de benefícios que está te esperando e você está preocupado só em ter a carteira. Você acredita que, apesar de jovem, mas você acredita que há muito tempo escutávamos nos corredores dos fóruns, a OAB só serve para pagar anuidade. Chegamos em 2026 falando com você com um sorriso no rosto de ter sido idealizador desse projeto no Estado há 4 anos atrás, que o advogado hoje não paga mais a sua anuidade. Basta ele querer. Acessar o aplicativo OAB MG da anuidade zero OAB MG, baixa aí nas lojas da Google, da Apple. Lá nós temos convênio, por exemplo, com todos os players do mercado e cashback. Eu, por exemplo, não pago a minha anuidade já na OAB há 4 anos. E mais de 7 mil advogados não pagaram a sua anuidade este ano. Então, um projeto que vem crescendo. E há muito tempo atrás eu falei numa posse que eu tomei como presidente do OAB Jovem, que fui no Estado, que um dia a advocacia não pagaria a sua anuidade e usufruir os serviços e benefícios da OAB. E é o que vem acontecendo, estou muito feliz. Já são 49 mil advogados com desconto. Já são 7 mil advogados que não pagaram anuidade. E que é 1.150, não é um valor barato, é um valor caro. E, né, apesar de ter vários serviços e benefícios. Então nós temos plano de saúde, nós temos academia, nós temos serviços odontológicos, vacinação para advocacia, esporte, palestras, eventos. O presidente Arthur vai falar aqui de diversos eventos feitos na subseção. Vamos realizar um hoje, fizemos um na manhã. Então, são uma série de fatores que, para beneficiar a advocacia, esse aplicativo que eu estou falando, ele vendeu, hoje nós temos grandes players como Magazine Luiza, Ponto Frio, Shopee, Americanas. Hoje o advogado de Formiga e região, quando pensar em farmácia, entra no seu aplicativo, que lá vão ter pelo menos 2 players no mercado de Formiga que vão dar 5% de cashback. Já imaginou cada compra na farmácia 5% de volta? Agora nós lançamos, mais audacioso com o projeto Zero Unidade Estadual, todo advogado que tem a conta de energia com a CEMIG, com a concessionária CEMIG, ele vai ter 20% de desconto, mais 20% do valor da anuidade depositada na conta do advogado. Já pensou a sua entidade de classe depositar um dinheiro na conta do seu inscrito? É a primeira do Brasil, acredito que a grande maioria vai aderir a todo o cenário nacional, mas se você tiver uma conta de R$350, uma conta simples, meu irmão, R$350 por mês, 20% dá R$70, vezes 12 meses, nós estamos falando de R$840. Nós vamos depositar na conta da advocacia mais 20% da sua anuidade, R$230. Ou seja, a anuidade de R$1.150 já está paga. Então a entidade vai servir para você com todos os serviços e você vai usufruir das palestras, dos cursos, você vai usufruir de todas festas, que é importante também, né? Confraternizações. Então nós temos Dia da Mulher, Dia do Advogado. Então esses são serviços e benefícios que nós vamos falar mais aqui hoje, que são vários, até dentro da cidade. Mas fico muito feliz de ver milhares de advogados já com a sua unidade quitada. A gente vê com o passar da vida mesmo, né? A importância do advogado em momentos tão diferentes. E é por isso que a gente vê revoluções no mercado de trabalho, mas nunca uma queda no número de novos estudantes de direito. E isso reflete no percentual de jovens que hoje compõem, né, doutor Arthur, esse número total de advogados que estão na 16ª subseção da ordem. Hoje, qual a importância de um diálogo
voltado, focado nesse novo público que chega, e chega cheio de dúvidas, chega com um mundo muito diferente, uma tecnologia que oferece. Eu me lembro muito, eu sou sobrinha de advogados, gente, era muito papel. Era uma loucura. E hoje está tudo tão diferente. E esse jovem chega com esse mundo diferente, né? Como é esse diálogo direto com uma nova geração que chega cheia de boas intenções e com tantas novas necessidades que o próprio mercado vai trazendo? Para falar um pouquinho sobre isso, Lorene, já que você falou sobre os jovens procurando advocacia, eu não podia deixar de falar de um grande parceiro que a subseção tem, que é o Centro Universitário de Formiga. Eu tenho muito orgulho de ter estudado Direito, cursado Direito no Centro Universitário de Formiga. Hoje eu sou, inclusive, o primeiro presidente da subseção formado na cidade. Então eu tenho muito orgulho de falar isso. A gente entende aqui na UAB que capacitar a advocacia não é opcional. É de fato uma obrigação institucional que a gente precisa promover. E o jovem advogado, ele está sedento de aprendizado. E aqui, graças a Deus, com uma parceria da melhor escola de advocacia, que é a ESA, a Escola Superior da Advocacia aqui em Minas Gerais, nós conseguimos trazer inúmeros cursos para auxiliar esse jovem advogado a se capacitar cada vez mais. O advogado, ele não para de se capacitar durante sua carreira. Ao passo que a sociedade movimenta, a nossa legislação movimenta no mesmo compasso. Então, nós precisamos nos atualizar constantemente para cada inovação que acontece no nosso mundo, de forma geral. A gente, ainda nessa parceria com o Centro Universitário de Formiga, nós temos projetos de levar a OAB para dentro da universidade. Então, a nossa comissão da OAB Jovem, ela já tem alinhado, junto com o coordenador do curso de Direito aqui da cidade, doutora Ana Flávia, uma visita, principalmente para as turmas de últimos períodos, para levar um pouco do que é a OAB, o que a OAB funciona, porque o contato, de fato, do estudante de Direito com a OAB, ele começa com a prova. Só ali, a partir da prova, é que ele vai se preocupar especificamente com a OAB enquanto instituição. Ali ele já passou por estudar ética. E é um primeiro contato meio tenso, né? Um primeiro contato meio tenso, realmente. Mas até essa proximidade... A prova é fácil. Concordo. Até essa proximidade com a instituição e esse trabalho, ele já serve para a gente quebrar um pouco esse gelo. A OAB, a prova é difícil. Eu falei assim, não... A OAB também é um espaço de acolhimento do profissional, também é um espaço que ele vai poder utilizar para trazer alguma demanda. E aqui talvez a gente entre numa conversa talvez sobre prerrogativa, que é muito importante. Nós aqui na subseção temos uma comissão de prerrogativa formada desde a gestão do nosso presidente Sérgio Leonardo, a última gestão da OAB, foi promovida a escola de prerrogativas e os nossos advogados que compõem a comissão em Formiga, todos são capacitados pela escola, todos passaram pelo curso e nós temos um apoio muito grande da seccional nesse sentido também. Também é uma segurança para o jovem advogado. Bom, vamos colocar uma pimenta nessa conversa, falando em prerrogativas. A gente teve um caso recente, um governador Valadares, né, de uma agressão a um profissional da advocacia. Como é que a OAB se posicionou diante de um caso que está da forma adequada, registrado? Qual é a posição da ordem diante de casos semelhantes? Lorene, é triste presenciar casos como Valadares, de agressão de servidores públicos, advogados em seu exercício profissional. Infelizmente, não muito, porque diminuiu muito com o nosso trabalho, com o nosso diálogo junto ao governo de Minas, junto às instituições. Diminuiu muito em todo o estado, mas infelizmente acontece. E quando acontece, a OAB estará ao lado do advogado, para auxiliar, para o protegê-lo, e a briga não é mais daquele advogado, a briga é nossa, da OAB Mineira. Então é toda classe de 250 mil advogados contra aquele ato que ele não pode ocorrer. E ele não pode ocorrer em todas as formas. Ele não pode ocorrer numa prestação de serviço público, ele não pode ocorrer no dia a dia de qualquer cidadão. Então, o respeito ao próximo, ele tem que iniciar já quando sair de casa.
Então, o ser humano ele tem que ter mais paciência, mais tolerância. E se não for feliz e não trabalhar de acordo, então saia daquele serviço. E, infelizmente, deparamos com casos de agressões. A OAB age, processa. Inclusive, neste caso específico, a OAB já acionou a Corregedoria da Polícia Militar no Estado de Minas Gerais, tomando todas as medidas. Ingressaremos com todas as ações cabíveis, inclusive um desagravo público desse servidor será feito em sua comarca, que é Governador Valadares, e é inadmissível, porque a OAB Mineira, a OAB de Formiga, as 253 subseções que temos no estado de Minas Gerais, nós não aceitamos e a advocacia não aceita. E a advocacia não aceita por quê? A advocacia é a voz da sociedade. E se a advocacia está sendo oprimida, a sociedade está sendo oprimida. E a advocacia não pode se calar. A advocacia tem que ter voz, porque se calar a voz da advocacia, calará a voz da sociedade. E isso a OAB não vai aceitar. Não vai aceitar porque representamos muito para essa sociedade, acima de tudo, mas representamos para nós, advogados. E quando há violação de prerrogativa aos nossos advogados, é porque a sociedade está sendo muito mais violada. Então nós temos que agir, conversas, diálogos. Nesse caso, nós conversamos com a Polícia Militar da região, conversamos com o gabinete, queremos também providências administrativas da Polícia Militar neste caso, e qualquer outro caso que ocorrer. Se houver violação de prerrogativas em Formiga por qualquer servidor público, a OAB Mineira vai acionar também as suas prerrogativas juntamente com a subseção, seja quem for, seja aquele servidor da secretaria, seja polícia militar, seja polícia civil, seja corpo bombeiro, seja juiz, ou seja promotor, seja quem for, ou seja qualquer pessoa ou qualquer cidadão. Então, Lorena, eu acho que a vida tem partida de cada um de ter paciência e sair para trabalhar de uma forma que não pode cometer. Mas, se cometer e se ocorrer, vai ser acionado as nossas prerrogativas e nós vamos trabalhar, né, presidente? Porque não podemos aceitar, mas o que entristece muito é um servidor fazer isso com qualquer pessoa. Essas atitudes são inadmissíveis. Se aquele servidor está fazendo isso, ele não serve, ele não está preparado para trabalhar naquele local. Então o Estado tem que acionar também, e nós pedimos que o governo do Estado, dentre outras várias, né, nesse caso específico, que a Polícia Militar, juntamente com o governo do Estado, tome atitude já de imediata com esse servidor. Perfeito, doutor Arthur. Falando em prerrogativa, nós estamos em Formiga e nós sediamos uma unidade prisional que vira e mexe, nós temos algum tipo de reclamação de advogados que se sentem tolhidos do direito de exercer a advocacia ao procurar seus clientes, ao visitar seus clientes. O senhor é alguém que tem um livro, inclusive, né? O senhor pode mostrar para nós? Acho interessante a gente tratar, que é o sistema... Nós temos aqui carcerário brasileiro, né? O Sistema Carcerário Brasileiro, aperfeiçoamento do modelo de PPP. Esse livro eu escrevi de acordo com a minha dissertação de mestrado e consegui fazer essa publicação com muito orgulho. Mas Formiga, como você disse, Lorene, temos uma unidade prisional de segurança máxima e, eventualmente, sim, temos problemas relacionados à prerrogativa. E nossa comissão é sempre chamada e nós sempre atendemos os advogados prontamente. Tá? O imenso número de problemas que tem são resolvidos. A gente, enquanto instituição, nós temos bons relacionamentos, inclusive na diretoria do presídio, que também nos atende e conseguimos resolver isso aí, graças a Deus, até desde a gestão passada que eu atuo como delegado de prerrogativa, nunca teve um caso na penitenciária relacionado a prerrogativas, nunca teve um caso muito grave em relação a isso, a gente sempre conseguiu resolver, tá? Aí aqui eu não entro em problemas que não são relacionados a prerrogativas. Que às vezes são muitos, né? São desafiadores, né? E seu livro trata de tantas questões, sim, né, que abrangem o sistema carcerário. Porque às vezes tem uma falha, né, presidente? Acontece. Acontece uma falha ou outra, acontece às vezes não atender a tempo e a modo, mas não pode desrespeitar. Não pode. As prerrogativas do advogado, elas são previstas em lei federal. Então, quem
Quem não precisa conceder, a lei já concede aquele direito ao advogado. São as nossas prerrogativas. Então, ninguém está acima da própria lei. Lembrando que a advocacia é a única profissão que consta na nossa Constituição Federal. E lá diz claramente, o advogado é essencial à justiça. Ele não é um mero participante. Ele é essencial. E a gente sempre exige esse tipo de tratamento para o advogado. E isso acho que não é mais discutível, né? A importância do advogado acho que é unânime, porque não se faz justiça sem a presença do advogado. E essa consciência, ela pode chegar logo cedo. Então, existem algumas comissões aqui em Formiga, alguns trabalhos da subseção, que eu julgo muito importante a gente tratar, começando pelo direito na escola e outras tantas que tratam de assuntos importantes na sociedade. Então, a OAB estando presente, se mostrando presente em lacunas da sociedade. Queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho, que é tão maravilhoso, tão importante e eficaz aqui no município. Sim, o Direito na Escola é um projeto maravilhoso. Ele não é criação da nossa subseção, ele é uma criação da seccional, né, do Dr. Fabrício. A seccional criou esse... Mais um filho. Exatamente. Ela criou esse projeto e expandiu esse projeto para subseções. A intenção é trazer uma reflexão jurídica para aquela criança, aquele adolescente em fase de formação educacional, do que ele tem de obrigação, o que ele tem de direitos para que possamos formar bons cidadãos, independente da profissão que escolher. O direito na escola, a gente não pretende que aquela pessoa vai sair da escola e vai prestar, de fato, um vestibular para direito, seguir uma carreira jurídica. Não necessariamente. Mas quando a gente começa desde cedo a entender nossos deveres e nossos direitos, a gente muda a sociedade. A gente não muda só o nosso cenário jurídico, a gente muda a sociedade como um todo. Isso é muito bonito. A gente falava hoje sobre isso, né? Questões que eram deixadas de lado, que pareciam absurdas quando foram ser integradas à sociedade, que hoje é tão importante. O uso de cinto de segurança, o uso de capacete, tudo isso foi muito criticado à época. E muita coisa que a gente precisa saber para a vida que passa batido. E o direito é um deles, esses valores de cidadania, qual o impacto disso no Estado, né? Porque chega informação, chega valores e conhecimento legal para o pessoal logo cedo, para os alunos logo cedo. Lorena, meu irmão Arthur olhou para o lado justamente por isso, porque eu fui um dos idealizadores do projeto Direito na Escola a nível estadual. À época eu era presidente da OAB Vai Escola. E era OAB Vai Escola, um trabalho que palestrávamos nas escolas. Até eu encontrar um jovem também aguerrido, e à época eu era também presidente da OAB Jovem no estado, encontrei o Lucas. E o Lucas tocou este projeto Direito na Escola, que foi o percussor com todo o nosso apoio, e hoje é lei estadual. Pra vocês terem uma ideia, o governador Romeu Zema, à época, assinou a lei, o presidente dentro da OAB estadual, e ratificando as palavras do presidente. São direitos e deveres dentro da escola. Se a nossa sociedade fosse mais atualizada e o ensino na grade curricular, ou fundamental, ou médio, tivéssemos direito, acredito que a sociedade seria melhor. Porque aquele aluno, aquele jovem aprenderia seus direitos e saberia os seus deveres. E sabendo seus direitos, seus deveres, os nossos representantes poderiam ser até melhores. Além disso e vários outros fatores, né? Então eu fico muito orgulhoso, porque quando nós iniciamos esse projeto, saberíamos que o nosso objetivo seria difícil. Mas quando assinamos a lei estadual com o governador, foi concluído. Mas não foi concluído. Nós pedimos aos prefeitos, aos entes públicos, que coloquem em prática. Nós já temos profissionais contratados em escolas, tanto em Belo Horizonte, quanto escolas públicas, quanto escolas particulares. Já temos em subseções, em cidades, profissionais contratados. Então já temos municípios que ingressaram na grade curricular com direito, então com outros nomes também temos, mas já ingressaram isso em na grade curricular. Então peço aqui, faço um apelo, até queria verificar com o presidente Arthur se aqui na prefeitura já estão na grade curricular do direito, não? Não.
Infelizmente, aqui na grade curricular a gente ainda não tem direito na escola. A gente tem uma parceiro que é o Colégio Ângulo aqui na cidade, Losango, desculpa. Ele tem na grade e ele recebe aulas de direito na escola semanalmente ou 2 vezes por semana. Agora eu preciso verificar com a presidente da comissão, eu não me recordo, mas está sendo um trabalho muito legal. Em termos práticos, só para citar alguma praticidade no projeto, para às vezes quem está assistindo não tem conhecimento, a gente leva temas como direito de trânsito, que hoje está em voga no nosso município, principalmente por conta de bicicleta e moto elétrica. Virou é a pauta da vez. Exatamente. Então, a gente leva esses temas para uma reflexão dentro de sala de aula. A gente leva temas de formação, leva temas de direito civil. Olha a importância disso, Lorena. Fantástico. Aquele jovem com 15 anos, 14, 13, ele pode andar numa moto elétrica? Pode, dependendo da cilindrada. Mas quais são os deveres que aquele jovem tem que ter? Quem vai ensinar? Quem vai mostrar para ele o que acontece de fato? Isso é uma demanda da sociedade. Ninguém está dizendo para não adquirir, para não deixar, mas que ele tenha uma base de conhecimento para saber a importância do que ele está fazendo. Ele está fazendo parte de um trânsito que já é complexo. Daqui da cidade é bastante complexo. Então vem aqui pedir, então, viu, Lorena? Vou aproveitar esse canal aqui, presidente, fazer um pedido. Que o prefeito desta cidade, desta subseção, coloque em prática na grade curricular o nosso direito na escola, para que possamos, Lorena, capacitar os nossos jovens com direitos e deveres. Então, presidente, meu amigo, meu irmão, vem pedir para levar esse pedido até o prefeito da cidade, ou a prefeita, não sei, solicitando isso, porque eu tenho certeza que quem ganhará é a população, é a sociedade e, consequentemente, ele como gestor público, do qual a obrigação dele ou dela, não conheço, para que ele possa fazer uma boa gestão, ele tem que cuidar de pessoas, e cuidando de pessoas, capacitando, ele vai ganhar muito. Então vem implorar para que Vossa Excelência leve esse comunicado ao nosso prefeito. Está anotado, e essa demanda vai para a próxima pauta que tivermos com reunião com o prefeito, e vamos levar com certeza essa como uma das questões que a gente precisa tratar. E que o direito na escola, como eu disse, passa a ser parte de um valor mesmo. Lorene, como instituição, como qualquer instituição, a OAB cumpre uma função social. E a função social da OAB, ela é cumprida. E o direito na escola é um dos exemplos de como a OAB cumpre a sua função social, que também é uma exigência legal prevista em lei. Então, falando nisso, a OAB ela tem esse olhar para a sociedade como um todo. A gente falou muito do direito na escola, até por se tratar de algo que merece esse protagonismo, mas a OAB, a subseção local, né, o Estado, tem as comissões especiais que, de alguma forma, abraçam lacunas sociais, de alguma forma, tratam de assuntos que são importantes na sociedade. Aqui em Formiga, quais as comissões nós temos, como é esse trabalho, o quão ele é importante, porque a gente sempre vê que são os jovens advogados que normalmente querem compor essas comissões. Qual a importância de chegar, né, no momento de exercer a advocacia já conhecendo essas comissões? Excelente pergunta. As comissões, por excelência, elas são órgãos consultivos da diretoria. A princípio, elas não a princípio, mas elas não têm uma certa independência. São órgãos consultivos. Aqui, no âmbito da subseção, nós temos um regulamento interno que trata dos trabalhos das comissões de forma geral. A gente tem, entre várias comissões, eu não vou citar todas porque temos várias, mas só a título de exemplo, nós temos comissão de direito consumidor, nós temos comissão de direito empresarial, temos comissão de direito de trânsito, que inclusive tem um trabalho muito interessante, porque Formiga especificamente passou por questões de trânsito recente que geraram muitos problemas, muitas inovações. Toda mudança acaba gerando algum tipo de ruído, algum tipo de problema.
Temos comissão de direito previdenciário. O ramo de direito previdenciário em Formiga, ele é um ramo do direito que é muito explorado. Temos grandes escritórios de direito previdenciário aqui na cidade. E essas comissões, elas auxiliam a diretoria a tomar decisões de como vão dar andamento na subseção. Uma das questões é justamente a capacitação. Quando a gente percebe que existe alguma demanda de determinada área, a gente busca uma capacitação para o profissional. Quando a gente percebe que a demanda vem da sociedade, a gente tenta promover algo relacionado à sociedade. Perfeito. Interessante. Bom, a gente está falando de um universo muito grande de profissionais numa área relativamente pequena, vamos dizer assim. E a gente percebe o quão importante é a atuação do advogado nessas áreas diversas que você traz para nós. Bom, qual é a diferença? Qual é o desafio desse advogado do interior? Porque a gente sabe que para cada área há desafios específicos. Quando a gente chega aqui no interior, quais são os desafios desse profissional? Você responde, presidente? Respondo. Posso ouvir os dois, acho importante, acho que são olhares, inclusive, diferentes. Olha, enquanto subseção, a gente tenta atuar muito. Talvez eu esteja até repetitivo, mas nós estamos. Eu vou falar a realidade mais de Formiga, tá? Da forma que eu, Arthur, vejo. Nós estamos numa cidade que em breve talvez se torne um polo jurídico. Formiga é muito beneficiada no jurídico. Hoje ela conta com 5 varas da Justiça Estadual, 2 varas da Justiça do Trabalho, temos promotoria, 4 ou 5 promotorias, temos Delegacia Regional da Polícia Civil, temos Batalhão da Polícia Militar. Então, juridicamente, Formiga já é uma cidade importante e ela ainda vai se tornar um polo por conta do Centro Universitário de Formiga. Nós temos o curso de salvo melhor juízo, me desculpe alguma outra instituição regional que tenha, mas eu não conheço. Formiga é a única cidade do Centro-Oeste de Minas que tem o selo OAB de qualidade, que é concedido pela OAB Federal aos cursos de direito que tem os melhores índices, vamos colocar dessa forma. E Formiga é a única que tem. E nós precisamos sempre manter a capacitação. Então, para a gente perceber o que o advogado pode melhorar, é estudando. Nós precisamos efetivar, nós já temos toda uma estrutura do judiciário, já temos a formação através do centro universitário e precisamos continuar a capacitação do advogado para que ele não tenha problema. Formiga, somos muitos em Formiga. Precisamos de união e precisamos de capacitação. Doutor Fabrício, e esse olhar macro? Porque o doutor Arthur ele vai falar dessa área, né, da 16ª subseção da ordem. E o senhor que está lá, hoje, tendo que olhar o macro, né, tantas cidades. Hoje, Lorena, eu parabenizei uma entrega de carteiras aqui em Formiga e na minha fala eu disse que seja diferente. Porque o beabá você já sabe. O civil, o trabalhista, o criminal, o previdenciário, isso o advogado ele já sabe, porque aquele advogado que atua no interior, ele é um clínico geral. Sendo um clínico geral, esse beabá do civil, do trabalhista, do criminal, do previdenciário, ele já tem que saber que ele vai ter ali o tempo todo um cliente perguntando sobre o tema. Mas 1% da advocacia nacional atua em áreas diferentes. Então, se um empresário aqui de Formiga ou a sociedade de Formiga necessitar de um tema diferente e eu te fazer umas perguntas aqui, umas áreas diferentes, são pouquíssimos que atuarão. Então ele vai buscar em Belo Horizonte, ele vai buscar em Divinópolis, ele vai buscar em outras praças advogados que atuam em áreas diferentes. Então eu peço que a advocacia do interior tenha essas áreas do cotidiano, um conhecimento adequado para prestar um serviço jurídico, mas que atente às outras áreas. No direito do agro, no direito da tecnologia, que hoje está em voga, quantos problemas nós temos com o direito da tecnologia em várias áreas. Tributário não é tão explorado, Lorena. O tributário interior. Então, o tributário, assim, nós que somos com escritório na capital, nós atuamos no interior, em grande maioria no tributário, por causa daqueles profissionais que atuam na área, e tantas áreas, tantas outras áreas
que não são explorados. Então, venho aqui pedir a cada uma advogada e advogada que estude, capacite áreas e esteja preparado para atender, porque quando entrar uma área diferente no seu escritório, o valor também vai ser diferente. E quando é essas tacadas que são boas, né, presidente? Aquele cliente que não é aquele cliente do dia a dia, que você vai despertar um interesse até na sociedade, a sociedade vai saber que você atua naquela área e posteriormente, em alguns poucos anos, a sociedade vai imaginar que só você atua naquela área. Então, daqui para frente, e a vida é feita de planejamento, nada é feito do dia para a noite, e daqui a um tempo, aquele profissional vai estar apto àquela área e aquela área será só dele. Então, tem várias estratégias a serem feitas para prospectar um cliente. Em qual área você quer? Mas, acima de tudo, tem relacionamento. Eu falo em todo estado que o R do relacionamento vale mais que o R do cifrão. Então, relacione com pessoas. Tem estratégia para conectar com pessoas. Qual plataforma você utilizará para comunicar? Seja ela o Instagram, seja ela o Facebook, seja ela o TikTok. De qual forma você vai comunicar? Eu tive um sonho há muito tempo atrás, não existia Instagram, era Facebook. E eu tive um sonho e que eu estava pedindo um colega do escritório para catalogar todos os meus contatos, quem era, onde trabalhava, o que fazia, contato, e-mail. Entreguei e acordei com aquilo. E eu sempre anoto uma dica às pessoas e tudo, anota o que sonha, porque às vezes você vai esquecer e na hora você lembra. E sonhei que eu estava fazendo isso, pedi minha funcionária do escritório para fazer isso, me ajudar, minha parceira, né? Funcionária jamais, mas uma colega de trabalho, para me ajudar a catalogar toda a minha lista. E ali eu iniciei um contato com toda a minha lista, do motorista, do faxineiro, ou do empregado doméstico, ou do dono da empresa, ou do diretor, não importa a pessoa, que somos todos iguais. A pessoa vai te levar até o seu objetivo, sabendo como que você vai até a pessoa. Então tem estratégias, tem um planejamento. E dali eu comecei a marcar contatos, café, já tinha um escritório consolidado de anos, meu pai fundou um escritório há 50 anos atrás em Belo Horizonte, mas você tem que fazer por onde? Porque o dia a dia você já tem. Não sei se é pior criar um do novo ou você gerir depois, porque se não fizer o tanto que ele fez, então são duas coisas que é difícil, mas você tem que fazer diferente. Seja criativo, saia da caixa. O que você vai fazer diferente? Quando eu criei esse aplicativo, eu quis ser diferente. Quando eu criei essa metodologia que o advogado não ia pagar mais unidade, eu fui diferente. Quando eu usei com as empresas falar, você só entra aqui vendendo energia na OAB se você pagar dinheiro para o advogado. Então eu quero depósito em conta. É o que o presidente Arthur está sendo, não. Que ele já foi, desde a gestão passada, no mandato do presidente Aécio, diferente. O Arthur foi idealizador de grandes projetos, já antes de ser presidente. O Arthur já levou a toda a diretoria projetos diferentes e fazendo diferente, ele está aqui sentado na cadeira de presidente. Então, é essas questões que nós temos que levar para a advocacia em todo o estado, não só porque o que é mais difícil? 500 advogados em Formiga ou 75 mil advogados em Belo Horizonte? Com certeza. Bom, falando de fazer... Com certeza você sabe me responder. É difícil? É. Não sabe. 75 mil lá ou 500 aqui? Qual que é mais difícil? Nós não sabemos a resposta. Então seja diferente. É isso. Com certeza, eu fazer diferente em qualquer lugar vai ajudar, mas o impacto... Eu queria só fazer um gancho. Quando o Dr. Fabrício fala sobre o programa Anuidade Zero, eu não podia deixar de falar dos nossos parceiros aqui em Formiga, que ainda não fazem parte da Anuidade Zero, mas que podem fazer. A subseção também promove parcerias com entidades privadas aqui no nosso município. Nós temos aqui diversas lojas que já concedem desconto para os advogados, já temos restaurantes que concedem desconto para os advogados, temos escolas que concedem desconto para advogados, farmácias, laboratórios de exame. Nós temos laboratório de exame que concede 40% de desconto para advogado. É expressivo. Muito expressivo. Sempre chega um advogado para a gente e fala assim, nossa, usei o convênio com o laboratório, foi muito bom. Está no site, presidente, a relação dessas empresas? Nós disparamos semanalmente para todos os advogados inscritos
uma relação com os, com dos os nossos convênios. parceiros, com os nossos convênios, todos. Toda semana, toda sexta-feira, os advogados recebem uma listagem com a empresa que concede convênio para a gente. Por isso que nasceu a ideia do cashback, não. Quem sou eu para ter lançado a ideia do cashback? Mas a ideia da anuidade zero, né? Porque a subseção ele faz o convênio. E aí ele faz o desconto. E nós materializamos, mas hoje a venda online. E tem desconto, e além do desconto, tem um cashback do dinheiro de volta no consumo. E foi quando eu iniciei a tomada de preço com as empresas, para ter essa plataforma de convênios. Desenhei o projeto para a empresa não atuava nessa área, mudou toda a gestão da empresa, recebeu diversos prêmios depois, e agora vai nascer a unidade zero, físico. Como serão esses físicos? Todos esses convênios que estão aqui, fisicamente, não é aquela venda online, porque aí, inclusive, presidente, eu coloco as vendas online já para colocarmos no aplicativo, porque às vezes aquele advogado da região perto, de Divinópolis, qualquer cidade próxima, que não tem, já vai saber que aqui tem esse convênio também. Vamos depois colocar essas empresas. Mas essa empresa física que você fechou o convênio, já vou dar um spoiler, em pouco tempo nós vamos lançar o físico. O advogado vai cadastrar o cartão de crédito no aplicativo Anuidade Zero. Então, a Lorene, se fosse advogada, a manicure que você tem um desconto aqui de 20%, você, quando tem um desconto de 20%, você não materializa o seu dinheiro. Você não chega no fim do ano, que dinheiro é ano, no fim do ano e fala, ganhei tanto de desconto em todas as lojas. É imediato na sua cabeça aquele desconto. Mas se você recebe o dinheiro de volta, você contabiliza aquele valor. Contabilizando aquele valor, você irá dar valor àquilo que você consumiu. E é muito simples. Hoje a Lorena, para fazer uma unha, deve estar lá, não sei, em média, 40, 50 reais. Você tem uma manicure aqui, mais caro, né? Então vamos colocar 50. Se a Lorena paga 50 por semana e o presidente Arthur conseguir 5% de cashback, é 2,50 por semana, ele vai ter 10 reais ao mês. 120 reais a advogada vai ter só com pé em mão. Ela vai ter 10% da sua unidade paga com a unha fazendo pé em mão. Doutor Fabrício, está querendo me convencer que foi uma péssima escolha de jornalismo? Tá quase. Estamos chegando próximo a esse convencimento. Não, você é advogado, mas nós temos que fazer, gerir e acontecer. Nós podemos ficar parados, é inovar. É o que o Arthur faz em Formiga, nós realizamos no Estado. Então, ideias daqui nós multiplicamos para o Estado, ideias nossas, eles implantam nas subseções e assim vai, um ajudando o outro, mas o nosso foco é sempre a advocacia. Então, será sempre a advocacia em Minas Gerais e nas subseções, de mãos dadas com a subseção. O presidente Arthur, não é porque é meu amigo, meu irmão, mas qualquer hora do dia ou da noite que ele me ligar, nós sempre estaremos atentos e vigilantes para atender a subseção, para apoiar na subseção de estrutura. Participei da reforma, vou falar construção dessa sede, porque reforma não, nós praticamente destruímos o imóvel e fizemos outros no mesmo imóvel, e na época conversavam, então é de mãos dadas mesmo para construir, para fazer acontecer. Hoje vários advogados podem atender aqui em salas, pode usufruir o serviço da OAB, palestras, o auditório ficou bem maior. Então é isso, é a subseção junto com o Estado junto com a subseção, de mãos dadas para atender a advocacia mineira e das subseções. Bom, voltando à fala do fazer diferente, a gente sabe que quem se estagna morre. Nós vemos que o perfil do advogado ele é novo, mas ele é mutante. Eu tenho algo atualizado, mas até quando? Qual que é o futuro da advocacia diante de um cenário que todos os dias nos traz novidades? Esse é o desafio e a criatividade que eu falei e repito que o advogado tem que ter. Porque aquele que inicia a carreira, ele está ansioso, ele quer ter sucesso rápido, então às vezes ele utiliza plataformas e acaba sendo uma propaganda jurídica e não um marketing jurídico. Mas aquele que é sênior também não está conseguindo acompanhar as atualizações que vêm ocorrendo. Os nossos tribunais já é o segundo sistema eletrônico implementado. Então tem inovações no dia a dia que são feitas que dificultam também a vida do advogado ou do ser humano. Mas é difícil, não é fácil. Se não fosse fácil, não era a vida.
Então a advocacia, tanto sendo jovem, no primeiro dia com a AB, ou com 50 anos de AB, a dificuldade será a mesma. Porque não é fácil percorrer, não é fácil atingir. Mas o que você vai fazer diferente? Você está participando da AB, você está capacitando. O presidente Arthur vai promover agora há pouco um curso de EPROC para ensinar toda a advocacia a manusear o sistema do tribunal. E isso vai ensinar pessoas que já no PJE queriam abandonar a advocacia, Lorene, a voltar, porque não conseguia, ou tinham que pagar um funcionário para pegar o token e acessar. A que ponto chegamos? Mas a modernização vem para aí. Eu acredito que a tecnologia, a modernização é necessária e essencial para toda e qualquer profissão, e ela tende a agregar. E você tem que saber usar a tecnologia a seu favor. Você não pode usar a tecnologia contra, que você não vai conseguir acabar com ela. Ela está aí. Mas o que você vai fazer diferente para usar a tecnologia para otimizar o seu tempo no seu escritório? Para diminuir, às vezes, colaboradores excessivos que estão dentro do seu escritório. Usar a tecnologia para reduzir custo do seu escritório ou da sua casa. Então a tecnologia está aí para auxiliar, não para prejudicar ou para ajudar. É auxiliar, porque a figura do ser humano e do advogado jamais será esquecida, porque na hora do tete-a-tete ali com o judiciário ou dentro de uma delegacia, a máquina não faz, então ela jamais substituirá um profissional que vai precisar do profissional. Então você tem que usar a máquina sim, para trabalhar para você e junto com a máquina você atender o seu cliente. E é aí que entra essa tecnologia e modernização necessária. Eu acrescentaria, respondendo especificamente ao que você perguntou, uma fala que eu até já falei. A sociedade muda, a sociedade avança, a sociedade cria novas regras cada dia. Isso nunca vai mudar. A sociedade está em progresso dia após dia. E a figura do advogado é importantíssima, porque junto com enquanto reflexo da mudança da sociedade, mudam-se regras. Da mesma forma que precisa se capacitar, criam-se novos mercados. Então, acredito que a advocacia não precisa preocupar muito com isso, ela precisa se capacitar. O Dr. Fabrício citou que a gente vai ter um curso de capacitação em EPROC, que é o novo sistema do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que vai ser implementado esse mês em Formiga, na comarca de Formiga. Mas nós teremos também um curso no final do mês sobre inteligência artificial, que é um tema extremamente atual, que hoje o advogado que já não está usando inteligência artificial, ele vai ficar para trás de alguma forma. E saber domá-la, usá-la de maneira responsável, ética, é o maior dos desafios, né? Acho que em todas as áreas. Com certeza. Bom, a gente está caminhando para o final, mas acho que é importante a gente refletir, então, sobre tudo aquilo que a gente falou hoje, né? Da importância do advogado. A gente falou sobre os desafios. Sempre que surge uma nova divergência, sempre uma nova incógnita, um advogado é necessário. Então, que vocês falassem, né, dessa caminhada de tantos anos, dessa importância desse profissional. Porque ao longo da jornada, a gente vai se perdendo, a gente vai deixando de entender a importância daquele profissional, daquilo que a gente faz mesmo, né? A gente se perde no meio dos muitos processos. Queria que vocês falassem da importância, como é que vocês enxergam, o olhar que vocês têm particularmente para a advocacia. Olha, o meu olhar da advocacia, eu tenho vários olhares da advocacia, eu não tenho só um olhar da advocacia, porque eu acho que cada tema específico que trata, a advocacia atua de uma forma diferente. Enquanto você atua numa empresa com uma burocracia interna de empresa, com legislações específicas, talvez você não tenha problema com outro particular, talvez você tenha um problema com o Estado, quando você vai tratar de questão tributária, por exemplo. E está em ênfase, a gente tem um novo código tributário aí, um regulamento tributário que vai modificar completamente o que existe hoje, que já começou agora, período de transição. Por outro lado, quando você tem um problema familiar, o advogado ali ele vai ter um outro tipo de atuação. Ele vai ser um intermediário do interesse
de uma pessoa. Isso, em todos os casos, ele seria um intermediário do interesse de quem o contrata. Bom, eu tenho essa visão e acredito que os interesses sempre vão ser diversos e a figura do advogado sempre vai estar para intermediar, para exigir-se um direito, para discutir-se sobre algum direito, sobre a interpretação de alguma regra, para fazer jus ao que cada um precisa. Como dizia Sobral Pinto, a advocacia não é para covardes. Então é essencial a advocacia, eu tenho que falar advocacia de Formiga, advocacia de toda a região. Saibam que vocês estão na profissão belíssima, que nós estamos na profissão belíssima. Que a advocacia, ela é diferente sim, porque nós trabalhamos, Lorene, com o nosso intelecto. Nós não vendemos mercadoria, nós não vendemos prestação de serviço, nós vendemos conhecimento. E esse conhecimento, ele é... trata-se de pessoas, né? Esse conhecimento você leva até pessoas. E nós tratamos com o quê? Com bens, nós tratamos com a moral, nós tratamos com a liberdade. Então são princípios essenciais para um ser humano. Muito caros, né? Para cada ser humano. Muito caros. Então a advocacia, aquele profissional exercendo com dedicação, com ética, respeitando a nossa Constituição, respeitando os direitos humanos, o ensino jurídico, a paz social, e isso é parte do nosso juramento. Eu tenho certeza que ele vai ter sucesso e ele vai a cada dia apaixonar com a sua profissão. Mas nada adianta, Lorene, nada adianta, meu amigo e irmão Arthur, presidente da subseção, nada adianta se o advogado e a advogada não sair para trabalhar com um sorriso no rosto. Nada adianta não ser feliz na vida e volta a falar. A felicidade para mim é um dos princípios primordiais porque a vida não tem bis, a vida não tem retorno, é uma vez só que você vive e ela não volta atrás, então você não pode deixar de ser feliz em detrimento à sua profissão, ao seu relacionamento ou a qualquer relação que não seja ali familiar. Mas a advocacia é belíssima, a advocacia é uma área que desperta, nós somos suspeitos, né, presidente? Mas eu tenho certeza que você, advogada, você, advogado, também é apaixonante por essa profissão e conte sempre com a OAB de Minas Gerais, conte sempre com a OAB de Formiga, com a subseção, para te atender no que for necessário, com o exercício da sua profissão, com estrutura adequada, com cursos para te capacitar. Acesse o nosso site da OAB Mineira, acesse o nosso Instagram, verifique o que nós disponibilizamos para você, com palestras, com curso, com todos os nossos serviços, o que foi dito aqui, com todos os nossos convênios. Muito obrigado, viu, Lorena? E obrigado, presidente. E se a palavra é felicidade, felicidade é a nossa de tê-lo aqui, de conhecer um pouco do legado que está sendo deixado para a advocacia do Estado de Minas com o seu trabalho e para a gente como cidadão também, porque a gente sabe que o trabalho do advogado impacta diretamente a nossa vida também. Então, muito bom. Esse é o primeiro de muitos podcasts que teremos aqui na 16ª Subseção da Ordem, para a gente discutir assuntos do dia a dia, da prática, né? Então, para você que está nos ouvindo, você é muito bem-vindo. Acompanhe sempre pelas redes sociais e sempre um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, foi uma alegria tê-lo aqui. Lorena, eu que agradeço. Agradeço e a alegria nossa conhecê-lo, prazer. Estamos também à disposição na UAB, né? Sou jornalista, preciso sempre, doutor. Então nós precisamos de pessoas assim, dentro da entidade, não precisa ser advogada não, mas dentro da entidade nos auxiliando. Mas não, eu que agradeço. Eu falo, Formiga está no meu coração, uma grande personalidade aqui dessa cidade. Eu venho a Formiga há muitos anos, que é o nosso Francisco Porto, eterno Chico Porto aqui de Formiga. Então já dormi diversas vezes na casa dele. Quero fazer uma saudação a ele, nos seus filhos, no Vinícius, no Pururuca e no Gu, porque são grandes amigos que eu tenho aqui nessa cidade e formei grandes amigos como o próprio presidente Arthur, o presidente Aécio, a presidente Val, o presidente Vander, dentre tantos outros amigos e irmãos que eu tenho dentro do peito, e falar que estarei sempre de pé à ordem na capital mineira para auxiliar a advocacia. Doutor Arthur, anfitrião, deixa aí o convite, né, suas últimas palavras e, claro, o convite para que os advogados acompanhem os próximos podcasts. Claro.
Antes de encerrar, né, Lorene, eu preciso muito agradecer a presença do Dr. Fabrício, meu irmão. Agradeço. Acho que nada do que a gente vive hoje em Formiga, da advocacia, e acreditem, colegas, nós estamos muito bem. Seria possível se não fosse por esse excelente relacionamento que nós temos. Com certeza. Eu agradeço demais. Não, e continuaremos, né? Com certeza. Isso que é importante. Com certeza. Esse link da subseção, Lorena, com a seccional, e ele é muito importante, porque quando o presidente aciona rápido, a resposta vem rápido, e quem ganha é a advocacia. Exatamente. Mas eu também preciso agradecer os colegas advogados que nos colocaram aqui, né, para dirigir os trabalhos da subseção. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu me sinto um privilegiado de estar à frente da 16ª subseção. A cada entrega de carteiras, quando a gente faz o nosso juramento, e eu faço ele todas as vezes, de 2 em 2 meses, a gente refaz o nosso juramento para nunca esquecer. Os temas que estão ali tratados, eu não vou repeti-los aqui não. Cada colega deveria abrir e lê-los e refazer com uma periodicidade esse juramento, que é muito bonito. É muito bonito. E é isso. Nós pretendemos continuar com essa nova forma de comunicação para os colegas. Como todos os pontos da subseção, nós estamos abertos a sugestões sobre novos temas, sobre novos convidados. O que o colega precisar e achar interessante, nós pretendemos promover. Então, acho que essas são nossas palavras finais. Então é isso. Obrigada pela sua companhia, que esteve com a gente o tempo todo. E continue seguindo as redes sociais da 16ª subseção da OAB, da OAB-MG, para ficar informado sobre todos os seus direitos, sobre os seus benefícios e sobre tudo que acontece para trazer ainda mais conforto, mais conhecimento para o exercimento da sua função. Até mais!